pessoal, bom dia. Hoje é o dia 117 da nossa leitura e hoje nós vamos estar lendo Juízes 7, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 21. O Evangelho também de Lucas, capítulo 23, do 13 ao 43. Salmos, capítulo 97, versículo 1 ao capítulo 98, versículo 9. E por último vamos ler também Provérbios 14, versículos 7 e 8. Vamos começar por Juízes, capítulo 7, versículo 1. Gideão vence os midianitas. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se glorificar contra mim, dizendo: minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você, porém todo aquele de quem eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-o daqueles que se já ajoelham para beber. O número dos que lamberam, levando a água à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça do arraial com o seu ajudante pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homens israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada um uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem,
Então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguraram a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr e gritar e a fugir. E cada um permaneceu no lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiu na direção de Zererá, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados a perseguirem os midianitas. Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bara. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. A derrota final dos midianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é o fato de que poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor com seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada não tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram,
mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu o moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciões de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: Vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciões da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eram eles. Cada um se parecia com um filho do rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jeter, seu primogênito: levante-se e mate. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna, e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Agora vamos ler Lucas, capítulo 23, do versículo 13 ao 43. Jesus é condenado à morte. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra eles dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora, fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. A crucificação de Jesus. Enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas: cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca?
E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus ou o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Os 2 malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Agora vamos ler Salmos, capítulo 97, do versículo 1 ao capítulo 98, versículo 9. A majestade e o domínio de Deus. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiam o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegre-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. A justiça de Deus. Salmo. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebre com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele também habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. E agora, para finalizar, vamos ler Provérbios, capítulo 14, versículos 7 e 8.
Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. E aqui encerramos a nossa leitura do dia. Obrigado também a vocês que nos acompanhou até agora. Que Deus abençoe o seu dia e amanhã estaremos aqui novamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.